mais delongas, vou passar aqui para as meninas da Fomenta, a Flávia, me corrijam se eu estiver errado, a Débora e a Natália, que são meninas aí, vão apresentar o que é a Fomenta, e a gente sempre tem aí como premissa trazer projetos, trazer empresas e trazer pessoas que realmente dominam das suas áreas e que compram com a gente esse propósito para nos ajudar a ajudar vocês também. A gente aprende muito, né? Teve palestrantes que a gente trouxe que nos ajudou e a gente aplicou e resolveu muita coisa aqui. Então, a proposta realmente da Fomenta é criar aqui algo na prática. Então, a gente vai ter aí salas. Então, a gente vai precisar se organizar bastante com relação a isso, tá? Mas a gente vai organizar salas, a gente vai debater, vai construir materiais. Então, aproveitem da Fomenta, porque realmente é uma galera potente. E se vocês notarem, né, só tô eu de homem aqui na gestão desse evento dessa vez. Mulherada tá dominando geral aí. Muito feliz por isso, porque, olha só, os nossos grupos são formados por 70% mulheres, 80% mulheres na palhaçaria hospitalar, né? E grande parte da gestão geralmente é homem e nem sempre consegue dar conta. Então vamos trazer a mulherada, né? Vamos trazer a mulherada porque elas sabem como dar conta e o que a gente está tentando resolver, né? O Marado aí, que é liderança, sai um pouco da frente, chama a mulherada para resolver que elas resolvem. Beleza? Fomenta, é com vocês. Prazer imenso. Abram voz a sala de vocês. Oi, Edu, obrigada. Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo, Flávia, estamos ouvindo. Boa tarde, gente. A Flávia vai puxar aí, a gente já compartilha a tela, né, Flá? Se você quiser que eu já compartilhe aqui, eu coloco. Não, beleza. Eu só queria dar um oi geral aí para todo mundo, dizer muito obrigada por estarem aqui em pleno feriado. Acho que é um momento muito, muito bacana para vocês compartilharem. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa ferramenta de gestão, mas antes eu queria super agradecer ao convite, agradecer a Polly do Bom Humor, que, enfim, ela já conhecia a gente, ela trabalhou com a gente num programa de aceleração de ONGs, e aí ela lembrou da gente e convidou a Fomenta para fazer essa fala, então ficamos super agradecidos. E eu vou fazer, então, uma apresentação institucional da Fomenta, super rápida, 5 minutinhos para vocês conhecerem um pouco dos nossos programas. Depois a Nath vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta de análise SWOT, né, que a gente chama, para melhorar, enfim, essas análises de gestão das nossas organizações. E depois a gente vai fazer uma atividade, né, que nem o Edu falou, a gente vai conversar um pouquinho e entender as realidades das nossas organizações, tá bom? Então, Nath, se puder compartilhar a tela, por favor. Pronto, estamos vendo. Então, bem-vindos, pessoal. Estou super feliz de estar aqui. E, enfim, eu vou falando, mas qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Vou fazer essa fala inicial e depois eu passo a palavra para a Nath, minha colega, tá bom? Então, para vocês conhecerem um pouquinho da Fomento, não sei se algum de vocês aqui já teve contato com a gente, que eu saiba, entre vocês, só realmente a Associação do Bom Humor de São José, né, representada pela Polly. Mas, basicamente, o que a gente faz é ajudar o terceiro setor. Por que a gente faz isso? Porque a gente entende que esse é um setor gigante, né? Então o Brasil possui mais de 200 mil ONGs, e essas ONGs empregam mais de 2 milhões de pessoas, né? Então é um setor realmente muito significativo. A gente sabe o quanto essas organizações fazem a diferença na vida das pessoas. E a gente entende também que, além disso, as ONGs são parte fundamental da democracia. Por quê? Porque as organizações garantem a defesa de direitos, apoiam aí a sociedade na resolução de problemas sociais e ambientais que são muito complexos e que, às vezes, o próprio Estado não dá conta, né, de lidar com essas questões. A gente sabe o papel tão importante do terceiro setor, mas, muitas vezes, as organizações acabam não recebendo tanta atenção, né, os recursos necessários para exercer o seu trabalho. A gente sabe que o terceiro setor enfrenta aí grandes desafios nesse sentido. Pode passar. E é justamente por isso que a gente existe, né? A Fomenta apoia quem transforma. O que a gente faz é fortalecer as ONGs e os seus empreendedores sociais, que a gente acredita aí que vocês são a parte principal dessas ONGs, né? Por meio de educação em gestão, também maior reconhecimento e conexões relevantes com empresas e potenciais parceiros. Então a gente diz
que é fomentar um negócio de impacto social que leva educação e gestão para o terceiro setor. Porque a gente acredita que fortalecendo a gestão de uma ONG, a gente consegue ajudar vocês a priorizar os trabalhos e dedicar atenção naquilo que é mais importante, e assim a gente entende que vocês conseguem impactar ainda mais pessoas. Então, essa é a nossa metodologia, a nossa missão. E para isso, a gente tem algumas soluções, né? A Fomenta é dividida em algumas áreas, e cada área ajuda as ONGs de uma determinada forma. Eu e a Nath e a Débora, que está aqui também, a gente está representando a área de voluntariado corporativo. Mas a Fomenta não se resume só a isso. A gente tem programas gerais de capacitação de liderança para ONGs, programas de aceleração, como a gente chama, que basicamente são módulos de aprendizagem e educação para as ONGs entrarem em contato com temas de gestão, temas de captação de recursos, vários temas aí super importantes no nosso dia a dia do terceiro setor. E dentro da área de voluntariado corporativo, que é onde a gente atua especificamente, se quiser passar, Nath, o slide, basicamente o que a gente faz é unir empresas interessadas em desenvolver essa área de responsabilidade social corporativa, né, que a gente sabe que isso tem sido uma tendência aí no mercado, com as organizações que precisem de algum apoio em temáticas de gestão. Então, a gente faz esses programas e torna colaboradores de empresas em consultores de impacto social para as ONGs. Então, com isso, a gente consegue resolver desafios específicos de gestão. São bem interessantes esses programas de voluntariado corporativo que a gente fomenta, né? E a nossa área, especificamente, também faz esses momentos de treinamento, tanto para empresas quanto para organizações do terceiro setor, palestras, né, sobre esses temas que estão aí super vigentes, responsabilidade social, diversidade, sustentabilidade e tudo mais. E agora a gente está aqui com vocês, então super legal também poder falar sobre essa temática de gestão e ferramentas de inovação, né? E por fim, antes de passar a palavra para a Nath, porque o mais importante vem agora, eu queria compartilhar com vocês mais uma solução que a Fomenta propôs e que tem sido realizada já há mais de 2 anos quase, que é o Portal do Impacto. A gente deixou aqui o link no slide, mas é bem simples, portaldoimpacto.com, que basicamente é uma grande plataforma de conteúdos gratuitos para as ONGs. Então, toda semana eles publicam de 2 a 3 textos com conteúdos muito bacanas, bem acessíveis, assim, para todo mundo conhecer sobre temáticas de gestão, sobre temas diversos aí de gestão das organizações, e pode ser um bom aliado aí nessa luta diária do terceiro setor. Então, a gente vai deixar aqui o link, a Deb já colocou, se vocês quiserem acessar, 100% gratuito, para vocês darem uma olhada. Às vezes tem conteúdo que pode funcionar para a realidade das ONGs de vocês, tá bom? Bom, eu acho que uma breve apresentação da Fomenta é isso. Vou passar a palavra para a Nath para ela falar do que realmente interessa hoje. Boa atividade, gente. Tá no mudo, viu, Nath? Pronto, tive que tirar por aqui. Vocês continuam me vendo, né? Agora estão me ouvindo? Sim. Tudo certo, Natália. Legal. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então a Flávia deu essa contextualizada aí em quem somos nós, né? Quem que é a Fomenta. Depois a gente vai deixar uns outros links, umas outras formas de vocês nos acessarem também, porque a gente existe para isso, né? Para ajudar as organizações do terceiro setor mesmo, a que vocês continuem fazendo o que vocês já fazem, que é incrível, e a gente está aqui com recorte, né, nesse encontro nacional aí, para essas lideranças de grupos de palhaços voluntários, né, então é um recorte muito importante, que trabalha também aí com uma parcela muito específica e que faz um trabalho muito grandioso, né, então estamos aqui também à disposição, depois a gente deixa uns outros links para vocês. Mas vamos lá, então, ao que interessa, né? O que a Poli e o Edu chamaram a gente para a gente conversar aqui um pouquinho sobre a análise SWOT ou a análise fofa, né? Então, a gente gosta de falar aqui também análise fofa e a gente vai explicar um pouquinho para vocês. Vou tagarelar aqui um pouco, mas se tiverem dúvida, podem abrir o microfone e depois a gente vai ter um momento entre nós para conversar ali em pequenos grupos e aí a gente consegue conversar um pouquinho mais. Mas fiquem à vontade se tiverem qualquer dúvida aqui no meio da apresentação. Então, só para a gente contextualizar um pouco, né? A gente viveu aí um momento de pandemia, que foi o que a gente conversou bastante também com o Edu nesse tempo. Então, a pandemia, ela
alterou a realidade de muitas pessoas, né? E muitas organizações também sofreram com essa pandemia, né? Seja tenha sido um impacto mais rápido, um impacto mais devagar, ou estão agora tentando aí se reorganizar, mas fato é que todo mundo sofreu muito com esse período da pandemia. E nesses momentos de crise, né, gente, é preciso que a gente aguce aí, que a gente fala, essa nossa criatividade, para que novas ideias e soluções surjam. Porque às vezes a gente passa um furacão em cima da gente, a gente precisa aí se reinventar, entender o que está acontecendo, parar um pouco e olhar para dentro, né? Que foi nesse momento que a gente chegou e o Edu estava conversando um pouco sobre isso. Então, acho que entender aí essa gestão, né? Então, olhar um pouco para essa casa, que já faz um trabalho tão grandioso, mas entender um pouquinho aí essa parte de gestão. Então, a gente precisa se reorganizar muitas vezes. E quando a gente estava dando uma pesquisada no que trazer para vocês, né, a gente achou muito importante falar, trazer essa fala, né, de que passamos por um momento muito complexo, legal, chegamos aqui, estamos todos aqui nesse sábado, então vamos olhar aqui para tudo que está acontecendo. E a nossa capacidade de se reinventar, então, ela é crucial para que a gente consiga se sobreviver, né? Assim, seja executando o trabalho, seja sobreviver financeiramente. A gente precisa de recurso financeiro para executar o nosso trabalho, né? Então, essa capacidade da gente se reinventar, ela é crucial para que a gente continue existindo, né? Com possibilidades reais de ascensão também. Então, nesse contexto, né, dado isso, a análise fofa, ela pode ser bastante eficaz, quando a gente precisa parar e olhar para dentro, e olhar para casa e se reorganizar. Então, vamos entender aqui agora um pouco mais sobre ela, né? Então, análise SWOT, ou análise fofa, SWOT porque é um termo em inglês, né? Então, ele traz ali essas palavras em inglês, mas a gente pode chamar de análise fofa também. Para que ela serve, né? Para que ela é útil? Por que a gente está querendo trazer um pouco sobre isso aqui? Então, ela serve para a gente analisar pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças de uma organização. E a partir disso, é possível que a gente elabore um plano de ação, né, para que a gente consiga reduzir ali os riscos e aumentar a chance de sucesso. Então, se a gente não para olhar ali quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, a gente não consegue se reorganizar, a gente não consegue traçar um plano de ação para que a gente execute e consiga mudar alguma coisa, né, e continuar executando ali o nosso trabalho. E isso é útil porque incentiva a gente a analisar a nossa organização sobre várias perspectivas, né? E é uma forma simples, é uma forma objetiva e é uma forma muito propositiva também, porque ela ajuda a gente a traçar um plano de ação. Então, ela também é muito prática, né? Sobre a ferramenta, então. Acredita-se que essa análise SWOT ela foi desenvolvida lá na década de 1960 por professores de administração de uma universidade. E a partir dessa análise das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então, muitas empresas começaram a realizar essa análise internamente e viram que estava funcionando. Então, ela foi se difundindo por aí, né? Então, ela foi desenvolvida inicialmente para ser utilizada no setor privado, mas identificou-se que ela pode ser utilizada em qualquer cenário, inclusive individualmente, né? Quero fazer uma análise fofa aqui da minha vida. Então, ela também é possível de ser executada. Então, ela saiu aqui do mundo corporativo para o terceiro setor, né? E como que as ONGs podem aplicar essa metodologia no dia a dia, nas suas realidades. Então, fofa, né? Eu estou chamando aqui para vocês de análise SWOT ou de análise fofa, e nada mais é do que as siglas, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, a gente vai olhar aqui para esses 4 quadrantes. Então, vamos lá, análise fofa, né? O que a gente pode trazer de exemplo para as nossas forças? O que a gente faz bem, né? Algumas perguntas que a gente pode se perguntar aí, para a gente poder preencher depois desses quadrantes, né? Sobre a nossa organização, por exemplo. Como forças, né? O que fazemos bem? Quais os diferenciais da nossa organização? Quais as nossas vantagens, né? Essas são as nossas forças. Algumas das nossas forças. Fraquezas. O que não fazemos bem? Quais pontos deixamos a desejar? Quais são as desvantagens aqui da nossa organização, né? Qual está sendo a nossa dificuldade? No que a gente não está indo bem? Então, é tentar colher todas as fraquezas. E uma coisa que é interessante de dizer é que tanto as forças quanto as fraquezas, aqui o ponto forte e o ponto fraco, são coisas que dependem da gente, né? Não depende de um universo externo, mas são pontos que dependem da gente. E as oportunidades e as ameaças não dependem da gente, são questões externas, são fatores externos que a gente chama. Então, oportunidade, né? Quais poderiam ser perguntas para a gente se fazer aí em relação às oportunidades? O que está acontecendo no mundo que a gente pode aproveitar para melhorar ou ampliar o nosso trabalho?
né? E aí depende de cada cenário, de cada organização. Seja ele mais amplo, né? Se a gente pegar esse setor aí da palhaçaria, seja uma coisa mais específica de cada organização. Então, tentem pensando um pouco aí também, quais poderiam ser essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E perguntas para a gente se fazer em relação às ameaças, a gente pode se fazer. O que está acontecendo no mundo que pode atrapalhar ou prejudicar o nosso trabalho? Né? Então, assim, quais são essas ameaças? Né? A gente veio de uma pandemia, então a pandemia foi essa ameaça, está fora do nosso controle, está ali acontecendo no ambiente externo, mas as forças e as fraquezas, elas estão ligadas à nossa capacidade ali, elas dependem da gente para elas existirem. Então, é sempre interessante a gente pensar nesses 4 quadrantes aqui, se fazer, de fato, perguntas sinceras, né? As perguntas, elas são muito boas, para que a gente consiga preencher e depois traçar um bom plano de ação para a gente lidar aqui com essa questão de força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Aqui a gente não vai entrar tanto no detalhe, não é muito a intenção, acho que é trazer essa pincelada do que é essa análise SWOT, essa análise fofa, para instigar vocês a fazerem isso depois nas organizações de vocês. Mas, assim, tem outros estudos que já linkam, por exemplo, a gente pode linkar fraqueza com ameaça, uma força com uma oportunidade, é uma questão de alavancar o negócio. Então, existem aí outras coisas que podem se interligando para que a gente trace também um outro tipo de plano de ação. Mas, a grosso modo, são esses 4 quadrantes que compõem a análise fofa. E aí a gente trouxe aqui um exemplo, né? Porque às vezes quando a gente não traz exemplo, fica muito longe da nossa realidade. Então a Fomenta trabalha sempre com o exemplo de uma ONG fictícia, que a gente chamou de Amor Mais, para que a gente possa mostrar aqui a aplicação dessa ferramenta para vocês. Então, um exemplo aqui na realidade da Amor Mais, né? Que a gente preencheu de forças. Então, longo tempo de atividade, ela já está ali estruturada, ela tem um longo tempo de atividade. Estrutura organizacional da Amor Mais já é muito bem definida, número de funcionários e voluntários é suficiente para que eles consigam atender a demanda de trabalho deles, e eles têm também aqui transparência das ações, né? Então, exercem boas práticas de gestão aqui, de transparência nas ações deles. Então, essas são algumas forças que a organização Amor Mais tem. Fraqueza. A estrutura física deles é muito limitada, então eles não têm um espaço que seja suficiente para que eles consigam exercer todas as atividades deles. Tem aqui algumas restrições orçamentárias, né? Acho que quase que 100% da realidade das organizações que a Fomenta trabalha tem esse problema com captação de recursos, né? Então, com a Amor Mais também não é diferente. Tem uma inexistência de um departamento de captação de recursos, então isso é uma fraqueza na organização. Eles não têm um setor que seja responsável por captar os recursos, o que atrapalha muitas vezes, né, e faz com que o gestor tenha que olhar para tudo ao mesmo tempo, seja a atividade fim, seja para a gestão, seja para captar novas parcerias. E eles também não têm uma cultura de avaliação de desempenho e feedbacks na equipe, e isso também causa ali alguns problemas de falta de engajamento, de organização. Então, essas são algumas fraquezas que a gente levantou aqui da Amor Mais. Como oportunidade, eles identificaram, né? Aqui já é externamente, o ambiente externo, eles não têm controle. Mas uma oportunidade foi o aumento dos investimentos da cidade em cultura e educação. Então, eles fizeram ali um levantamento desse contexto e identificaram que essa é uma oportunidade, né? Os investimentos aumentaram. A legislação que ampara a causa, né? Eles têm legislação que ampara a causa deles, o que é ótimo, dá para ter projetos ali com leis de incentivo, então isso também acaba sendo uma fonte de captação de recursos. Tem editais privados e tem uma demanda crescente por voluntariado com crianças. Então, eles têm ali já numa fraqueza, não tem tantas pessoas para trabalhar na organização, aqui eles já têm aqui, aliás, eles têm um número de funcionários e voluntários suficientes, mas eles também identificaram que essa é uma demanda, é uma questão de oportunidade, né? Tem muita gente querendo trabalhar com voluntariado com criança, que é o trabalho que a Amor Mais faz. Então, essa também é uma oportunidade identificada. E aí, como ameaça, né? Lembra que eu falei que a oportunidade e a ameaça está voltado para esse ambiente externo, então não está no controle da organização. Eles identificaram muitas notícias ruins sobre o terceiro setor na mídia, né? Aumento de ONGs na cidade, então começou a ter muita ONG na cidade, essa também é uma ameaça para a organização deles. A competição por voluntários, né? Então muita ONG está querendo ter voluntários, eles ficaram com medo um pouco disso. Crise política e econômica, né? É uma ameaça também que está ali no fator externo, eles não têm controle. E corte de legislações de incentivos fiscais, né? Então eles não têm controle de tudo isso que está acontecendo.
Então, oportunidade e ameaça a gente não tem controle, mas a gente pode se portar diante de tudo isso, que é isso que essa ferramenta traz para a gente. A gente pode traçar um plano de ação para agir em relação a tudo isso, porque o mundo vai continuar acontecendo, as dificuldades vão continuar acontecendo, né? As ameaças vão estar ali, mas as oportunidades também, as nossas forças também, né? Então, é a gente conseguir lidar com tudo isso, entender o cenário e pensar o que a gente pode fazer para resolver ali algum problema que esteja impactando a nossa organização, né? Seja ele mais macro ou mais micro. Então, aqui, pontos de atenção, né, que a gente, enquanto fomenta nos nossos outros cursos de capacitações, né, a gente também traz bastante. E recomendação também. Então, cuidado com o otimismo desenfreado, né, que a gente chama aqui, e a gente gosta de dizer, né, que os empreendedores sociais, eles são otimistas por natureza, e isso é muito bom. Mas, às vezes, o otimismo, né, só a gente achar que vai dar certo, que tá bom, que a gente está fazendo um bom trabalho, ele leva a gente a identificar vários pontos fortes e oportunidades, o que é ótimo, mas, às vezes, a gente não consegue identificar ali de bate-pronto quais são os pontos fracos, né, e quais são as ameaças. Então, aqui é um ponto de atenção para a gente ter. E o contrário também é verdadeiro, né? Cuidado com tanto pessimismo e modéstia. Então, é muito importante a gente fazer esse esforço para identificar as nossas fortalezas, né? E essas oportunidades, e não só aquilo que não está funcionando na organização, ou não só aquilo que não está bom no nosso contexto, né? Seja político, econômico, social. Então, a gente tem essa tendência de sempre evidenciar os problemas, de sempre olhar para o que não está bom, só que a gente também precisa, né? E é importante que a gente faça isso, reconhecer aquilo que há de melhor no nosso trabalho, né? Então, o que é de tão incrível no trabalho que a gente faz? Por que a gente está fazendo isso? Vamos, então, de fato, parar e olhar para dentro para que a gente consiga exercer um trabalho com uma maior qualidade para fora também. Um outro ponto aqui de atenção, né, que a gente sempre fala também, peça a revisão de outras pessoas. Então, quando a gente faz essa análise SWOT ou análise fofa da nossa própria organização, é possível que a nossa leitura não seja completamente imparcial, né? Porque você está ali envolvido por sentimentos, vivências, enfim. Você está ali no dia a dia vivenciando todo esse processo. Então, nada como um olhar externo também para ajudar a gente a realizar essa análise. Chama alguém, passa essa análise fofa, compartilha com outros parceiros, com outras organizações, para que vocês possam verificar se ela foi feita da melhor forma, se não deixou passar nada, ou se colocou coisa demais e pode dar uma modificada ali nessa análise. Legal, Natália, preenchi os quadrantes e agora, né? O que a gente faz? Uma das principais falhas no uso dessa ferramenta, que a gente também fala, que é pensar que basta preencher ali esses quadrantes. Só que não, preencher o quadrante é a primeira pontinha ali daquele iceberg. É justamente depois disso que o trabalho vai começar. Então, vai ser preciso estruturar um plano de ação, né, para que vocês aproveitem as oportunidades de melhora. Então, sempre pensar depois, legal, fiz toda essa baita análise, ela não é uma análise rápida, né, a gente não vai encerrar ela aqui depois nos pequenos grupos, é só para que a gente comece a pensar nisso, porque às vezes a gente tem tudo tão na nossa cabeça, mas a gente não para ir sinalizando, para ir anotando, e aí a gente vai conseguindo dar mais cara para tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, definiu, fez essa análise, qual que é o plano de ação que eu posso traçar aqui? Poxa, eu identifiquei uma oportunidade e identifiquei um ponto forte que eu tenho aqui. Será que se eu linkar essa oportunidade com esse ponto forte, pode dar alguma coisa de bom, né? Então, é depois criar todo esse plano de ação para que vocês possam executar alguma coisa que seja. Às vezes não dá para modificar tudo, não dá para fazer um trabalho imenso, mas um pequeno trabalhinho que já é feito já é de grande valia. Então, agora a intenção é que a gente possa treinar, né, um pouco isso, preencher esses quadrantes nos pequenos grupos, né, e depois a gente volta para conversar também. Então, eu vou explicar um pouco a atividade aqui para vocês. Eu não estou vendo vocês, já eu paro de compartilhar a tela, então dá para eu olhar também aqui o rostinho um pouco melhor. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone e falar algo agora, também pode, tá, gente? Fiquem completamente à vontade. A atividade, né? Então, como que a gente vai fazer ela? A gente dividiu aqui que vocês estarão em 3 grandes grupos, né? E cada pessoa vai ter aí 5 minutos para fazer uma reflexão individual. Então, não sei se tem pessoas aqui que estão com outras pessoas da mesma organização, tem gente que está aqui, né, fazendo parte de uma organização, mas está aqui nesse momento sozinho. Então, assim, faça uma reflexão, 5 minutos, pensem nesse contexto que vocês fizeram, o que trouxeram vocês aqui hoje, o que trazem, né, vocês
para dentro dessa realidade, para fazer o que vocês fazem, e quais são aí esses pontos fortes, os pontos fracos, quais são as oportunidades, quais são as ameaças dentro desse setor que vocês trabalham. Então, tentem fazer uma reflexão rápida, quem quiser já pode ir anotando, mas a gente vai fazer isso nos grupos que a gente se subdividir também. E durante 25 minutos, né, ali uma média 20, 25 minutos, a gente vai estar nesse grupo compartilhando essas reflexões, né, dos pontos fortes, das oportunidades, das fraquezas e das ameaças também da sua organização. E, por fim, a gente vai voltar depois para essa sala aqui, com todo mundo junto, para que a gente possa compartilhar tudo o que vocês conversaram, né? Porque às vezes tem muito ponto em comum, e eu acredito que sim, né? Estamos chegando aqui, mas vocês já se conhecem, vocês já trabalham juntos. Então, depois a gente vai compartilhar tudo o que vocês conversaram, a gente vai eleger um porta-voz de cada grupo, para que possa compartilhar ali quais foram esses pontos conversados no pequeno grupo, tá? Para que a gente compartilhe depois no grande grupo. Eu vou parar aqui de compartilhar, porque daí a gente vai fazer agora essa atividade e depois eu passo para o último slide. Deixa eu parar aqui a apresentação. Acho que eu parei, né? Funcionou? Legal. Vocês topam da gente se reunir nesses pequenos grupos para pensar um pouquinho e conversar bem tranquilamente aí nessa realidade de vocês, no que vocês têm vivenciado, né? Como que vocês têm sentido tudo isso? E aí a gente depois volta e compartilha todo mundo junto. Acho que é isso, né, Edu? Perfeito. Você leva a gente para esses grupos, então? Boa. Aqui no online a gente só cai nos grupos na sala, né? Você só clica numa telinha e você já aparece lá nesse grupo, então. Eu estou criando aqui. Tá, legal. Sala 1, sala 2, sala 3, que vai concomitar também com... Deixa eu tirar a Poli, porque ela não está aqui. Tá. E a Natália, ela tá aparecendo 2 aqui para mim. Natália Marques e Natália Fomenta. Eu acho que é o e-mail que eu tinha mandado o convite. Então, deixa eu remover aqui e criar de novo. Tá. Remover usuário desconectados. Deixa eu fazer de novo aqui. Legal, Edu. E aí, gente, quem quiser ir pensando agora, até a gente poder ir para esse pequeno grupo, né, e fazendo essa reflexão sobre esses pontos. Vocês já tinham escutado falar sobre isso, sobre essa análise, ou é muito novo para vocês nesse momento? É um pouco novo, legal. Se vocês quiserem ir pensando aí, que a gente vai fazer essas reflexões depois nesses pequenos grupos. Deixa só o Edu poder levar a gente para lá, então. E aí, pessoal, estávamos então nesses 2 grupos, né? Acho que a ideia agora é bem tranquila, vocês compartilharem, acho que elegeram aí um porta-voz, né? Para compartilhar mais ou menos aí o que a gente conversou em relação à força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Então, só para a gente trocar um pouquinho, verem se tem pontos em comum, se não tem. Então, Flávia, não sei se tem alguém do seu grupo que quer começar, senão a gente vai no nosso. Tem alguma sugestão? Mari, você quer começar? Pode ser, pessoal. Beleza. Então, vamos lá, Mariângela. Eu combinei com ela de deixar a colinha na Querem tela. que eu apresente aqui a tela, para vocês ficarem mais à vontade aí? Edu, pode ser, se você puder, é uma boa. Pode É ser, o você grupo tá aqui 1, com né? o grupo 1, né? Isso. Obrigada. Bom, então... Bom, enquanto o... Aí, beleza. Se você puder deixar lá no comecinho, por favor, Eduardo. Bom, então nós dividimos aqui, em alguns momentos tinham coisas semelhantes, né? Então nem tudo que está escrito aqui o único ponto de cada partilhante aí, né? Então, de forças, né, saiu bastante para a gente, né, essa questão da credibilidade que os grupos já têm, né, acho que foi um ponto que me ficou bem forte ali, que já são conhecidos, a maioria tem bastante tempo de atuação, né, então é um ponto muito forte aí em comum. O comprometimento dos voluntários que estão,
né, seja por uma reciclagem, uma avaliação, ou os que ficaram realmente, percebe-se que são de alto engajamento, né? Então, a gente gosta do número alto para poder expandir, mas hoje os que tem, tá claro qual é o envolvimento, tá? Abertura aqui no grupo da Renata, né, para visitas em diferentes locais, não só o ambiente hospitalar, gera novas oportunidades. A Mônica e a Rô dividiram que já tem a sede própria, isso facilita bastante ali para elas também, alguns aprofundamentos. A gente tem, deixa eu ver se eu já não falei, articulação em rede. O Edu trouxe aí, né, conectando também, além dos pontos falados, no grupo dele traz aí a criação de oportunidades, não só ver o problema, né, juntar a arte com a inovação e articular em rede, né, então com outros setores aí isso potencializa os impactos, tá? Vamos para as fraquezas. A gente mapeou aí um desengajamento de alguns voluntários, né? E a gente percebe também que é comum a disponibilidade de tempo. Às vezes não é nenhum desengajamento, mas é uma sobrecarga versus a demanda. Alguns grupos comentaram aí sobre não ter a sede, né? Que isso pode dificultar algumas atividades, e junto disso também a questão financeira, né? A redução do próprio grupo gera alguns desafios. A dependência ou a centralização excessiva no líder, ali no caso da Glícia, né? Esperando que as decisões sejam tomadas. Falta de remuneração, próprio voluntariado. Du, se você quiser complementar, que acho que eu não peguei pela anotação aqui essa questão, mas a gestão centralizada é o mesmo exemplo aí que a Glícia trouxe, né? Essa falta de remuneração, gestão estratégica, o próprio voluntariado como uma fraqueza, talvez você possa expressar melhor que eu, Eduardo. Eduardo, né? Isso, de forma rápida, aqui o que eu quis dizer é o seguinte, eu fui entendendo que a gente foi perdendo muita força, né, durante a pandemia, justamente porque a gente trabalha com voluntários, né, e eu consegui ficar ativo porque parte da equipe era remunerada, porque os voluntários, eles não estavam tão ativos assim, e aí é uma reflexão, em que momento o voluntariado ele é a nossa força, em que momento ele está jogando a gente também, trazendo a gente para trás enquanto organização. Se a gente precisa resolver um problema, eu preciso de um nível técnico e um engajamento um pouco mais alto nessa questão artística, que é um recorte muito objetivo, né, do que a gente faz. Então, eu coloquei como isso porque realmente o próprio voluntariado ele foi uma força, mas também foi uma fraqueza durante a pandemia. Perfeito, boa, muito obrigada. Vamos para as oportunidades, então. A gente tem aí, acho que é algo bem discutido entre vocês aí, a questão dos editais, né? Existem oportunidades aí nos editais, tanto o conhecimento, ou quem não tem esse conhecimento ainda, sente que os editais possam ser uma fonte aí de renda, né? De renda não, acho melhor, financeira, né? Então, essa observação, a própria demanda das pessoas, né, a saúde, bem-estar, a conexão, ela é algo que está em pauta, está em alta, as pessoas têm sentido necessidade, né, essa aprovação de lei de incentivo aí, junto com os editais também, cursos de reciclagem que promovem o envolvimento dos voluntários. O que nós estamos tendo aqui hoje é algo que avança, né, esse network entre os diferentes grupos, né, as pessoas carentes conecta já ali em cima, aqui a credibilidade como fator externo, né, a busca das pessoas em ajudar, os próprios outras empresas ajudam, a possibilidade de abrir o leque de trabalho, né, não só com a visita em hospital ou como eram feitas, a visita online foi uma alternativa que surgiu aí durante a pandemia, as quentinhas são
pontos que um dos grupos mapeou aqui também, e o Edu fechou aí com essa questão da quantidade de editais disponíveis, a possibilidade de nos enquadrarmos para captação em diversas fontes de recursos, e existem unidades sem atendimento, então há espaço para ampliar a nossa atuação. E em ameaças, né, de um modo geral, até resumindo, porque esse foi o que a gente mais repetiu, essa incerteza, né, a questão, as restrições sanitárias do cenário da saúde geram uma insegurança sobre, abriu o hospital, fechou o hospital, os próprios, as burocracias que estão sendo geradas, né, a talvez ter alguma pedida financeira, né, que acabe pegando, né, por exemplo, Starco, a gente teve o cenário, né, de fazer os testes antes de poder fazer as visitas, então algumas burocracias que vêm sendo geradas, o ponto das pessoas que saíram do grupo, né, gera uma tribulação ali externa também, hospital gerenciando a pandemia. Foi de conhecimento. E mudanças de leis que o Edu trouxe aí pra gente, falta de reconhecimento dos hospitais, então tem, do mesmo jeito que tem os hospitais que nos amam, né, tem os que não reconhecem tanto o trabalho, então essa questão, e no geral é isso, essa incerteza, instabilidade e burocracias. Perfeito, Mariângela. Nossa, acho que vocês trouxeram bastante coisa e vejo que a gente preencheu aí um pouquinho menos, estávamos em menos pessoas, mas eu acho que ouvindo todos eles falarem, né, eu acho que vocês têm muitos pontos em comum. Eu vou deixar então para o Rosemir compartilhar com a gente. Pode ser, Rosemir? Pode ser. Pessoal, a gente fez de forma diferente, mas a gente chegou num resultado semelhante. A gente pensou, né, teve um tempinho para pensar e depois a gente foi fazendo junto aqui. Então foi um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que o resultado foi bem semelhante. Força, o tempo de existência do grupo, né? A maioria dos grupos aqui já estão aí há alguns anos já. O meu grupo aqui há 20 anos, então isso acaba criando um histórico ali. Provavelmente vocês já devem ter passado por outros problemas bem difíceis, né? Talvez não tanto quanto a pandemia, mas o tempo de existência do grupo, ele ajuda muito, é uma força que a gente entendeu aqui. Amizade, reencontro, isso é uma coisa que eu não tinha lembrado, não tinha colocado aqui, mas que eu acho muito importante, que eu percebo que no grupo que eu atuo, antigamente era algo mais informal, mas a amizade era muito forte, então acabava que isso potencializava demais as ações, e eu acho essencial mesmo. E é uma coisa que a gente está buscando até de forma meio artificial, né? Buscando fazer alguns encontros mais informais, mais para criar um vínculo de amizade também, porque eu realmente acho que é muito importante. Empatia e cuidado coletivo, as pessoas precisam ter essa percepção, né, de que a gente está cuidando, os voluntários estão sendo cuidados, e principalmente a sensação de pertencimento, né, que às vezes a gente vê que o voluntário, ele se distancia um pouco e ele sente que não está pertencendo mais ao grupo, e na verdade ele está, só que a gente não deixa isso claro para ele. Assistência com o voluntário, já está com pertencimento, bom relacionamento com os funcionários dos hospitais, isso realmente é uma força muito grande, porque a gente acaba criando uma conexão ali, né, e às vezes a gente consegue resultados melhores, porque o ambiente favorece, as pessoas que estão aí estão jogando com a gente, né, o jogo do palhaço também, e isso é uma grande força. Vamos lá para as fraquezas. Deixa eu pular aí para ficar mais fácil. Falta de comprometimento das pessoas envolvidas, como o Eduardo, né, falou, às vezes no trabalho voluntário, a gente acaba que o trabalhador ali, o voluntário em si, ele não sente tanto compromisso, né, então é algo que eu sinto muito também,
que, por ser voluntário, não tem o comprometimento de ir num treinamento e já une aí com o despreparo, né? Então, só o amor a gente sabe que não funciona, é uma fraqueza, a falta de comprometimento. Falta de recurso financeiro, algo que acho que abrange todo mundo, né? Porque a gente, principalmente depois que a gente se torna uma associação, precisa fazer contabilidade, não adianta, precisa de recurso financeiro para viver, por mais que faça só a visita no hospital, precisa de recurso, isso impacta bastante, e é uma dificuldade, né? Às vezes a gente faz algo ali para socorrer, mas é uma dificuldade grande mesmo, o recurso financeiro. Resistência do voluntário em estudar e se especializar, já falei um pouco disso, e é uma coisa que a gente percebe, não sei se vocês perceberam, se existem outros grupos, né, mas a nossa cidade acaba surgindo muito grupo menor que só não entendeu o que é fazer um trabalho no hospital utilizando a linguagem do palhaço, e então isso acabou impactando também a ONG que eu trabalho, bastante. A gente teve, inclusive, que fazer uma reunião e falar com todo mundo, falar com o hospital, falar com o outro grupo. Por quê? Porque a gente sentiu que a gente visitava num dia seguinte de um pessoal que não estava fazendo uma preparação, né, que tinha vontade, mas que a gente não era bem recebido. Então, isso, às vezes, não só dentro da ONG o despreparo atrapalha, mas grupos externos que estão despreparados, que não especializam também, acabam atrapalhando bastante, e é uma fraqueza, né? E aí, medo das doenças, junto já com o medo da vacina, medo não só do Covid, mas de levar algo para casa. Então, é algo que a gente está sentindo muito nessa volta, porque às vezes o voluntário nem tem medo, mas ele tem que assumir o risco de estar levando algo para casa, e às vezes tem criança, tem uma família, e isso também está sendo bem forte, e é uma fraqueza que a gente vai ter que enfrentar, né? Então, vamos descer lá para as oportunidades. Consegue mudar aí para a gente? Deixa eu ver, está com o Edu. Eu acho que eu tenho aqui também. Foi. Alguma coisa você puxa aí. Foi, chegou. ONG bem vista na cidade, né? Boa imagem. Geralmente, a gente tem uma visibilidade, né? Acaba tendo as redes sociais que mostram, e a gente, falou da minha ONG, a gente tem a ONG é bem vista, né? As pessoas buscam ajudar, então é algo que a gente acaba ganhando uma credibilidade por trabalhar há mais tempo, por também estar buscando estudar, entender, qualificar mesmo, né? Então isso ajuda bastante e é uma grande oportunidade, porque se a gente tem um grupo de pessoas que estão enxergando bem o trabalho, e aí já vem com o de baixo ali, né, das pessoas, a maioria das pessoas, a gente comentou que a maioria das pessoas gostam de organizações que exercem esse tipo de trabalho, né, às vezes gostam até demais, ai, que lindo, palhacinho, e aí, essas pessoas gostando já é uma grande oportunidade, porque sendo voluntário ou não, elas vão conseguir ajudar a gente a chegar mais longe, a ser pontes, então, é uma grande oportunidade, na minha opinião, também. O número de voluntários foi até dito que pode ser uma oportunidade, assim como pode ser um problema também, né? Porque, às vezes, reduzido, a gente consegue administrar melhor. Porém, quando a gente tem muito voluntário e eles querem fazer as coisas, querem fazer as ações ali, se a gente conseguir organizar, a gente como gestor conseguir organizar, tem a mão de obra, né? Então, isso é uma grande oportunidade. Ter a mão de obra ali, ainda mais voluntária, falta a gente conseguir organizar para o negócio acontecer. Ameaças.
o entendimento do hospital em relação à importância do trabalho que a gente desenvolve, porque, como foi dito aqui, né, às vezes o hospital enxerga esse trabalho voluntário, não só o nosso, mas os outros trabalhos voluntários também, como algo que está ali como um complemento, ou algo que foi inserido, e não como algo essencial. A gente comentou muito disso também na nossa ONG, porque na oportunidade que o hospital teve de afastar a gente, ele afastou, tá? Claro que é uma doença muito grave, mas, assim, a gente não tá para poder mudar esse ambiente, a gente não tá para poder, justamente para enfrentar problemas, ajudar a enfrentar problemas, aí a hora que o problema cresce, a gente é retirado. Então, o hospital não reconhece, alguns, né, falo pelo nosso aqui, parece que não reconhece que o trabalho vai ser bem feito, que vai ser um trabalho sério, apesar de ser voluntário, apesar nem deveria ser dito, né, porque é um trabalho voluntário e vai ser feito de forma profissional. E então, o hospital entender isso, entender que a gente tem noção de biossegurança, que a gente vai seguir as regras, assim como a enfermeira, a gente vai seguir todas as regras e vai fazer um trabalho que é artístico, e aí vem aquela ideia de que o artístico, ele não faz tanto efeito, né, o que não é verdade, não faz tanto efeito quanto o físico que está lá, o medicamento, e então essa é uma grande ameaça, porque o hospital, ele te meio que descarta muito rápido, se ele não entende o que você está fazendo, se não tem essa conexão. Às vezes a gente está fazendo bem feito, a gente está buscando entender toda essa noção de biossegurança, do que fazer no hospital, de tudo artístico que você pode fazer no hospital, mas lá dentro eles não estão enxergando, então é uma grande ameaça. E aí, claro, a pandemia, né, não ter um fim muito visível, e a gente não saber, às vezes a gente começa a voltar e depois não consegue manter. A gente fez isso, voltou, aí veio uma variante, teve que cessar de novo, aí voltou agora de novo, e no nosso caso lá, o hospital está exigindo um treinamento, então, deles, então a gente está dependendo também, que é uma ameaça, né, você ficar muito dependente. É isso aí que a gente comentou junto e a gente pensou junto. Perfeito, Rosemir. Muito obrigada, Rosemir e Mariângela, que foram aí os porta-vozes, né? Acho que tem bastante conteúdo para trabalhar aí, para ser pensado daqui para frente. Muitas forças, fraquezas, né? Que sempre elas vão existir, e oportunidades e ameaças. Então, acho que a gente conseguir visualizar isso, colocar no papel e poder traçar aí, eu acho que vocês têm bons pontos em comum, sejam trazendo as especificidades das organizações, que às vezes uma tem uma coisinha que a outra não tem, mas acho que tem um cenário todo aí em comum que é possível de ser trabalhado, né? Então, acho que foi uma boa reflexão. Edu, acho até se você quiser parar de compartilhar a tela, que daí a gente se vê todo mundo, você também vê a gente, perfeito, obrigada. Alguém queria falar como se sentiu fazendo essa atividade, o que achou, algo que sim nesse sentido, ou vocês estão bem por aí? Acharam legal fazer essa atividade ou tá ok também? Assim, foi legal poder refletir sobre isso, pensar, né, nessas questões, quem ainda não tinha visto, né? Então, acho que poder aí continuar pensando nas organizações de vocês, acho que isso pode ser muito positivo. Eu vou só, então, agora aqui colocar a nossa última tela, deixa eu ver até se ela está aberta aqui, que aí a gente também já finaliza. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se está certinho. Me digam aí se vocês estiverem visualizando. Sim, Nath. Perfeito, obrigada, Flá. Então, gente, é isso. Acho que a nossa intenção era vir dar só essa pincelada, essa provocada, né, em vocês em relação a essa análise fofa, para poderem pensar nessas questões e traçar aí planos de ação. E é isso, contem com a gente, né? Eu acho que a Fomenta está aqui super de braços abertos também para poder ajudar no que precisarem. Então, a gente tem uma página que vocês podem ali se inscrever
para quando a gente abrir aí esses programas de voluntariado corporativo. Então, vocês podem se inscrever, a gente fica com todas as informações de vocês cadastradas. Tá lá aqui nesse site, a gente deixou o link, acho que o Edu vai compartilhar com vocês depois dessa apresentação. E sigam a gente também aí nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, tem diversos conteúdos gratuitos também, que vocês podem acessar. E o Portal do Impacto, que é esse blog, né, a gente chama, é um portal do impacto, de fato, se alguém me ouvir falando blog, o pessoal vai brigar comigo, ele não é um blog, mas ele é esse portal do impacto, essa página que tem diversas informações, diversos conteúdos, então ele é inteiramente gratuito, vocês também podem acessar lá, e contem com a gente, estamos por aqui, obrigada, deixa eu parar aqui esse compartilhamento, e acho que a nossa intenção... Desculpa, a Maria Ângela levantou a mão. Claro. Alguma coisa. Claro, sem me estender muito, qualquer coisa eu pesquiso depois, tá? Mas eu fiquei curiosa dessa parte do voluntário corporativo, que a gente pode se inscrever para outras empresas saberem sobre nós. Com que frequência vocês levam vocês fazem essa rodada? É anual? Como que funciona? Legal, Maria Ângela, perfeita a sua pergunta. A gente tem programas que acontecem ao longo do ano inteiro. Então, geralmente, um programa ele dura de 2 a 3 meses, só que aí ali a empresa, né, contrata, fomenta, e a gente desenvolve esse programa, né, num decorrer ali de 8 semanas, de 2 a 3 meses de programa. E a gente faz um mapeamento de organizações que casem ali com a causa que a empresa está querendo trabalhar. Então, eu quero ONGs que trabalham com a causa de educação, de saúde, equidade racial. Então, a gente tem programas abertos ao longo do ano inteiro. E eles variam, assim, a gente não tem uma data específica. Agora a gente está com 3 programas acontecendo, daqui 2 meses a gente vai ter mais 2, então isso vai sendo variado ao longo do ano. Por isso que a gente sempre deixa esse formulário, porque daí assim que abre a inscrição e a gente tem um outro programa, daí a gente já entra em contato com essas organizações, se estiverem dentro da causa, que aí já consegue participar. Então, é uma ótima fonte para a gente, de qualquer forma, já temos vocês cadastrados lá, a gente já pesquisa, então é um ótimo lugar para se cadastrar também, sempre que a Fomenta abrir novos programas. Obrigada. Respondi sua pergunta? Perfeito. Sim. Legal. Então, era isso, gente. E parabéns, acho que pelo trabalho que vocês realizam. Só até um comentário agora que eu lembrei. Ontem eu estava ouvindo um podcast, não sei se vocês já ouviram, que é do Mano Brown. Ele fez um podcast e ele tem chamado diversas pessoas, né? E nesse podcast que eu ouvi, ele chamou o pastor Henrique Vieira, se eu não me engano. E no final do podcast, ele conta que ele é palhaço também. E ele fez uma fala sobre isso, né? O que representa para ele. Eu lembro que eu estava ouvindo, me emocionei muito. E estava assim com uma amiga, falei, nossa, e amanhã eu vou lá falar num evento que é sobre isso, com pessoas que trabalham com isso, né? Então, eu acho que se tiverem aí a oportunidade de ouvir, vale a pena, é muito emocionante. E acho que é isso, vocês exercem um trabalho incrível. Sigam firmes, com coragem, né? As coisas melhoram e acho que é isso, assim. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, então, para a gente foi uma honra estar aqui. Brigadão, Edu. E obrigada a todos vocês também, Polly, muito obrigada, gente. Não sei se Flá quer falar alguma coisa, Débora, mas se não é isso. Brigadão. Não, eu também só queria agradecer demais, foi super legal estar aqui com vocês, conhecer um pouco da realidade das organizações de vocês. Já conhecia bem a Polly, então foi legal ver esse outro pessoal tão bonito, tão animado. E eu queria sugerir da gente tirar uma fotinho virtual, mas para a gente poder registrar esse momento. Vocês topam? Sim, vamos lá. Quem que é o fotógrafo virtual? Você vai tirar aí, Flá? Acho que todos podemos tirar, eu, você e a Dé. Pode ser. A gente ter versões, tá bom? Vamos lá. Beleza. Então tá. Todo mundo a postos? Sim. 1, 2, 3 e... Foi? Aqui foi. Aqui também. Deu certo. Obrigadão, gente. Era isso. E até a próxima. Obrigada, gente. Prazer conhecê-los, viu? Tchau, tchau. Meninas, diga lá, Polly. Calma, não pula não. Calma. Não sai ainda. Gente, a gente quer muito agradecer vocês, em nome de todos os grupos aqui presentes, da importância, né, da gente ter esse olhar estratégico, que vocês trouxeram esse panorama para a gente, fez a gente olhar num geral, assim, e foi muito valioso para a gente. Obrigado pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. E é isso, muito obrigada. Vocês são lindas, obrigada. A gente que agradece, Polly. Obrigada, gente.
É isso, Edu. Rô, quer falar alguma coisa? Como co-organizadora também, que está no background. Uma super aula, né? Eu fiquei aqui pensando, assim, eu acho que em alguns tópicos, acho que todos nós tivemos a mesma sensação, assim, eu acho que a nossa ONG tem o mesmo problema, outros, não, esse eu não tenho. Aí eu, não, puxa vida, o meu problema não está aí, não foi colocado, né? Então, eu acho que, assim, esse compartilhamento nos leva a um futuro, assim, sabe, uma luz mesmo, sabe, uma visualização de que, poxa, estamos todos passando por problemas semelhantes, e eu acho que esse encontro vem muito aí afinado para tentar mostrar, não soluções, porque eu acho que as soluções são muito mais internas e muito mais lentas mesmo, trabalhadas, uma coisa muito mais digerida mesmo internamente. Mas eu acredito muito nessa questão, assim, de que você parece que se empodera, né? Você fala, poxa, eu não estou sozinha, né? Meu grupo ali, da cidade vizinha, também está passando por esse tipo de situação. Então, eu acho que, assim, as meninas colocaram aí de uma forma perfeita. Eu já conhecia essa análise SWOT, mas sempre é muito bom relembrar esses conceitos e, principalmente, aplicá-los. Então, assim, agradeço muito, assim, vocês foram maravilhosas aí, de uma forma muito clara e muito objetiva. Obrigada mesmo. Terminando a rasgação de seda aqui, necessária e muito maravilhosamente aplicada. Obrigado, Nath, Flávia, Deb, Fomenta, né? E Poli, que fez essa ponte. Meninas, por terem, de forma muito generosa, acolhido a nossa bandeira que a gente levantou de nos ajude e compartilhe. Quero dizer para vocês que vocês têm aqui a rede sempre aberta, quando vocês precisarem também trocar. Eu fico muito feliz de poder ter vocês nesse histórico desses encontros que a gente tem, porque realmente a gente sai daqui com uma análise SWOT de forma descomplicada e que a gente vai com certeza trabalhar amanhã, e daqui a pouco eu vou falar com eles, mas vai com certeza conseguir ter resultados com isso. Então, muito obrigado à Fomenta de parte institucional, mas também ao ser humano, né, que vocês são, de estar aqui, né, de coração, com a experiência e profissionalismo de vocês, trocando isso com a gente. Então, gratidão, obrigado, e estamos juntos. Obrigadão, Edu. Até aqueceu o coração aqui nesse dia frio, não sei se está todo mundo no frio por aí, mas aqui onde eu tô tá bem frio, né? Então, foi ótimo, a gente que agradece, pessoal. Obrigadão. É isso. Aí, obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Qualquer gente. coisa, estamos por aqui. Estamos por aqui. Show. Tchau. Gente, tchau. Tchauzinho. Um beijo, pessoal. Beijão. Até amanhã. Pessoal, ainda não saiam, tá? Eu acho que a gente entendeu. Eles Não entenderam. Não saiam. Eu vou colocar um videozinho aqui rapidinho, tá? Eu vou deixar ele rodando aqui mais ou menos 1 ou 2 minutos em looping aí, pra gente tomar uma água, alguma coisa assim, mas eu queria dar os direcionamentos de amanhã. Oi, Cláudio, pode falar. Edu, antes de você pôr o vídeo, deixa eu só fazer um comentário. Até como, sei lá, talvez algo motivacional aí pro pessoal. A primeira vez que eu ouvi falar sobre análise fofa foi com o Du, foi acho que começo de 2020 ou final de 2020, acho que final de 2020, se eu não me engano. Foi 2020, acho que foi final. E a gente veio pedindo um socorro, a gente tinha acabado de participar da primeira edição do encontro aqui de liderança, e a gente ouviu tanta coisa, falou, nossa, tem muita coisa que a gente precisa arrumar aqui dentro de casa, vamos atrás. E a gente foi falar com o Du, né, para pedir para ele nos orientar, indicar, falei, Du, com quem a gente pode falar? E ele virou e falou assim, gente, eu ajudo vocês nisso. Falou, caramba, mas você vai ajudar assim? Ele falou, vou ajudar vocês de boa. E o Du foi uma peça fundamental para muita coisa que a gente fez de reestruturação aqui dentro. E eu lembro que o que mais gritou, assim, sobre essa primeira análise que o Du fez com a gente,
foi o quanto eu e minha esposa éramos, era tudo centralizado em nós, era tipo, tudo em cima das nossas costas, né? Eu vi a Glícia falando agora há pouco sobre isso também, e a gente vivia dessa forma, e a gente ia levando, e levando, e levando, e a gente acabava procurando coisas para fazer, além, porque a gente achava que o que estava fazendo não era suficiente e tal. Então ele conversou com a gente, fez a gente enxergar várias coisas e tal, e a gente começou desde então a fazer um processo de descentralização, tirar bastante coisa da minha responsabilidade. Tanto que, acho que ao longo de 2021 inteiro, minha esposa se afastou da Trupe do Riso, ela estava fazendo faculdade, ela não estava bem psicologicamente falando, então ela se afastou, e mesmo com ela longe, a gente fez a coisa acontecer, porque eu consegui trabalhar para ter outras pessoas à minha volta que me ajudassem. Hoje eu ainda exerço, né? Eu não sou mais presidente, hoje a presidente é a minha esposa, mas ela ficou mais com uma parte realmente jurídica, né? Ela é o nome responsável, mas eu que coordeno a instituição como um todo. Mas eu já não sou mais responsável por muitas coisas. A parte financeira da instituição, por exemplo, se eu quero gastar dinheiro, eu peço. Eu já não tenho mais, sabe, tipo, eu não fico mais controlando quanto tem na conta, se tem, se não tem dinheiro. Então a gente tem a Aline, que é a nossa tesoureira, que é dar o suporte e tal. E eu pergunto, Aline, posso gastar, não posso gastar, dá para comprar, não dá para comprar, como que tá a caixa? Ela que controla. Partes em relação à documentação, eu tenho gente que faz para mim, hoje eu tenho gente que está cuidando de parte do RH, então eu fui descentralizando e tal. Isso para mim foi ótimo, eu consegui uma qualidade de vida muito melhor para mim, como pessoa, né, para cuidar, sabe, da minha família, da minha profissão, da minha casa, e eu consigo hoje já de uma forma muito melhor administrar o tempo que eu dou para a Trupe do Riso e o tempo que eu cuido de mim como pessoa e tudo mais. Depois disso, vim continuando participando, né, dos outros encontros que foram acontecendo, ouvindo muita coisa a gente vai ouvindo, e falando, caramba, que maravilhoso, vamos trazer aqui para dentro. A gente tenta trazer, não é tão fácil assim implantar, mas é bem legal a gente ter ciência dessas coisas e tentando implantar aos poucos. Então, né, a gente começou aqui dentro com essa grande mudança através de uma análise, que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas a análise foi fundamental para a gente conseguir se transformar e viver, né, como o Du comentou, muitos grupos morreram durante a pandemia. Aqui mesmo, né, em Mogi, não tem muitos grupos assim, mas eu conheço grupos que deixaram de existir aqui. E a gente conseguiu passar entre trancos e barrancos, se reinventando, tentando criar, engajando nossos voluntários para que eles continuassem, sabe? O pessoal agora passou a pandemia, o pessoal estava louco para poder voltar, né? Algumas pessoas foram embora, mas quem ficou estava louco de vontade de poder voltar e tal. Então, acho que essa parte, o Du falou lá um pouquinho no começo, né? Você pode não entender nada de arte, você pode não entender nada de voluntariado, mas se você consegue ter uma boa gestão, você vai administrando. Então, a gente tem tentado fazer um trabalho aqui, pelo menos, para que a gestão seja decente e a gente conseguir fazer bem os outros trabalhos. É isso. Muito bom, cara, obrigado. Eu ia pedir para ele já falar sobre isso, aí ele já foi ali, já está conectado já. E foi bem isso mesmo, gente. Assim, quando eu fui conversar com ele, né, só para finalizar esse assunto, falei, pô, mas eu quero ajudar e tal, tenho muita coisa na minha cabeça, teoria do effectuation e Canva, não sei o quê, mas o básico é o SWOT. Que o SWOT é um dos primeiros mesmo, assim, porque consegue fazer a gente ter um pouco de clareza, né, e a partir daí a gente vai começar a trabalhar com outras coisas, né, mas sem precisar de tantas outras ferramentas, você já consegue identificar coisas que você já consegue priorizar, e que foi o que aconteceu com o caso deles, a gente teve outras ramificações, né, conversas, mas é isso. Eu vou colocar esse vídeo aqui rapidamente, tá? 2 minutinhos, a gente volta só para dar direcionamento de amanhã, e aí a gente encerra, vai descansar e nos vemos amanhã, beleza? Tem uma lição de casa para vocês que vai nortear o que vai rolar amanhã.
De volta, então, vamos lá. Gente, para amanhã, a gente vai ter o seguinte. A gente vai começar às 9h30. Vou pegar aqui o cronograma, que eu já até me perdi. Às 9h30 a gente tem uma abertura, que a gente vai falar um pouquinho de como foi uma experiência. E vocês vão fazer o seguinte, como lição de casa. Vocês vão chegar, eu sei que é corrido, mas vocês vão internalizar isso para o grupo de vocês. Não precisa envolver todo mundo, até por isso que é a liderança, que nem sempre dá para envolver todo mundo. Se conseguir, é o mundo ideal, né? Mas é realmente só para fazer esse exercício olhando para o teu grupo agora. A gente vai compartilhar esse material com vocês, que a gente fez aqui, né, para vocês terem como referência também, porque tem muita coisa ali que é parecida. Mas a ideia é que vocês construam o de vocês, pensando na organização de vocês, de forma um pouco mais robusta, com mais calma, tomando um café. Se deu tilt, deixa ali na mesa, vai tomar um banho em volta. É um negócio que vai sendo construído. Às vezes no banho vem muita coisa, né? Porque é o momento que a mente relaxa, o corpo também. Então anota ali depois. E aí amanhã a gente vai trazer isso para falar um pouquinho como foi essa experiência, né? De internalizar com mais calma, mais de forma individual. A gente não vai abrir, assim, de forma muito ampla também, né, de como foi isso. E aí depois a gente vai fazer uma mesa, às 10 horas vai fazer uma mesa de debate, passando por cada tópico, pensando em estratégias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse compilado que a gente fez aqui no geralzão. É isso? Poli e Rô, se eu tiver perdido aqui. A gente vai só organizar. Isso aí. A gente vai pegar ali o material e dar uma organizadinha melhor. A gente vai abrir isso, a gente vai abrir um JANS, que é uma outra ferramenta que tem aqui dentro, que é uma lousa interativa. E a gente vai construir juntos, de forma visual, possíveis soluções. E a gente vai ficar numa mesa de debate sobre isso, a gente vai realmente criar, tipo, como se fosse um Canva, alguma coisa assim. A gente vai criar essas soluções para debater depois, né? Tipo, identificar esses problemas e realmente tentar dar algum tipo de norte para eles. Isso vai ser das 10 a meio-dia, depois a gente vai almoçar, meio-dia, volta às 2, e aí é onde a gente vai falar sobre processo seletivo, a formação e engajamento, né? O que mudou, os protocolos, como que estão os hospitais e os voluntários, né, nesse cenário, engajamento e processos e outros espaços de oportunidade. Então, a ideia nesse final aqui é usar uma estratégia específica. Então, primeiro é trazer os protocolos, tudo o que a gente mapeou de mudanças, e vocês vão poder contribuir também, de repente, para ampliar um pouco essas mudanças também, no que tange aí a realidade de vocês. Mas é uma ferramenta que é o processo seletivo, que eu vou usar o meu case aqui, que as meninas também, elas estão passando por outros momentos parecidos, assim, como que o processo seletivo pode resolver problema de engajamento, de gente parada, de revisitar os objetivos da organização, essa coisa de que não estou tendo ajuda, como é que eu trago mais pessoas, porque o voluntário, ele tem um prazo de validade, sabia? Às vezes pode durar 10 anos, tudo bem? A gente que fica se matando para reter o povo. Mas voluntário tem um prazo de validade. Liderança, nem tanto. Mas também tem. Oi, Poli. Só compartilhando, eu estava vendo uma pesquisa científica até. O tempo médio de voluntário é 2 anos numa instituição. Então, só complementando aí a informação. Então, assim, às vezes a gente está tentando reter, tá sofrendo, são amigos. Amigos é diferente de voluntário parceiro de organização. A gente precisa aprender esse lugar. E aí tem uma forma que resolve essa questão do voluntário que não quer treinar, que foi falado aqui,
dessa questão do impacto dos outros grupos também que a gente vem recebendo, como que a gente organiza isso tudo, como é que a gente dá tempo, o hospital não quer abrir. Tá bom, então será que não vale a pena colocar um processo seletivo de 1 ano aí no meio aí, para organizar a casa? Então, assim, são coisas que eu vou trazer. Será que esse processo seletivo não pode virar um projeto para captar recursos? Que hoje, não sei se vocês sabem, mas a área da cultura, eles estão muito mais interessados em processos de formação contínua do que intervenção de palhaço. Então, às vezes, a gente pode utilizar o processo de formação para resolver uma demanda interna, que é essa baixa qualificação, para daí depois colocar esse pessoal a campo. E aí a gente muda um pouco a lógica também de parceria com os hospitais e tal. Então, o processo seletivo, eu descobri que ele é uma das grandes ferramentas que resolve pelo menos 50% dos nossos problemas. Engajamento, parcerias, posicionamento, perenidade do voluntário, aumenta talvez de 2 para 3 anos. Entende? Então, é isso que a gente vai falar amanhã também. Beleza? Então, gente. Oi, Raquel. Oi, Edu. Então, só uma dificuldade que eu vou ter amanhã. De manhã eu estou trabalhando, mas eu vou tentar ficar com fone. Eu trabalho na feira, então, assim, eu vou estar atendendo clientes, aquela confusão toda. Mas à tarde eu vou conseguir assistir mais tranquila. Mas depois você me manda essa gravação para eu poder recapitular? Para quem está chegando nesses encontros agora, como é que funciona? A gente geralmente grava tudo, mais ou menos uma semana e meia depois, quando a gente faz alguns recortes, coloca capa, essas coisas, a gente disponibiliza para todo mundo, tá? A gente organiza isso bem bonitinho no cronograma ali. Essas imagens que vocês têm no cronograma, elas vão com sublink depois, aí a gente manda, vocês clicam e conseguem acessar. Inclusive, está pendente a unificação de todos os encontros, né, do primeiro, do segundo, terceiro e quarto, porque todo encontro tem um grupo. Está pendente, que eu não consegui fazer ainda, mas reunir todo mundo, e aí todos os que participaram vão ter acesso às gravações de todos os outros encontros, tá? Isso é uma premissa. Quero ver assistir tudo, né? Mas a gente vai ter acesso a tudo isso aí também. Lupito. Epa! Pintou aqui! Lupita! Correio elegante! Orline!